O sol de outono irradiava um calor agradável sobre o Largo da Matriz em São Paulo, refletindo nas fachadas históricas e no agito dos transeuntes. Mas para Rafael Albuquerque, aquele dia de outono seria para sempre lembrado como o dia em que o eixo do seu mundo girou 180 graus. Aos 36 anos, Rafael não era apenas o CEO da Albuquerque Investimentos, um império que administrava fortunas bilionárias. Ele era a própria imagem do sucesso. Alto, esguio, com o cabelo escuro impecavelmente penteado e vestindo um terno sob medida, símbolo de uma vida moldada pela excelência e pela previsibilidade. Sua vida era uma equação financeira perfeita, até aquele instante. Ele havia saído de seu escritório na Faria Lima para um almoço de negócios, que deveria ser tão rotineiro quanto o balanço do mês anterior. Mas, ao caminhar em direção ao seu restaurante favorito, a visão de uma mulher atravessando o largo, empurrando um carrinho duplo enquanto segurava a mão de outras duas crianças, fisgou sua atenção com uma familiaridade inquietante. Havia algo no ângulo do seu perfil, na forma decidida como ela se movia na multidão. Então, ela se virou para repreender com carinho um dos pequenos que se afastara em direção a uma barraca de flores. Juliana Santos. O nome que havia estado adormecido na memória de Rafael por 3 anos irrompeu em sua mente. Não havia margem para dúvidas. O mesmo cabelo castanho claro preso em um rabo de cavalo simples, os mesmos traços delicados e, acima de tudo, aqueles olhos castanhos expressivos que ele vira todas as manhãs por quase 2 anos na mansão da família, onde ela trabalhava incansavelmente limpando, cozinhando e zelando pela casa. Mas Juliana havia simplesmente desaparecido há 3 anos, deixando apenas um bilhete lacônico na mesa da cozinha. Sinto muito, preciso ir. Não me procure. Sem explicação, sem um telefone, sem dar tempo de receber o seu último pagamento. Rafael tentara na época encontrá-la, movido mais por uma genuína preocupação do que por qualquer outra coisa, mas ela parecia ter se evaporado, dissolvendo-se na imensidão da metrópole. O que o fez parar no meio da calçada, no entanto, não foram os fantasmas do passado, mas os 2 anjinhos a seu lado. De repente, o menino de camiseta azul, Enzo, virou-se rindo, e foi como se um raio o atingisse. Os olhos do menino eram de um verde intenso e raro, uma cor quase idêntica à de seus próprios olhos. E havia a covinha na mandíbula, uma marca de nascença que era sua assinatura, que ele via todas as manhãs ao se barbear. A menina, Isabela, vestida de amarelo, também se virou. O mesmo par de olhos verdes, a mesma covinha. Eram cópias perfeitas e em miniatura de Rafael quando criança, uma reprodução genética tão óbvia que era impossível ignorar. Eles tinham aproximadamente 2 anos e meio, exatamente o tempo que havia decorrido desde o seu 33º aniversário. Naquela noite, há 3 anos e meio, após uma festa grandiosa na mansão, onde os últimos convidados influentes e políticos haviam partido, e a equipe de buffet já tinha finalizado o serviço, Rafael se sentiu estranhamente vazio. O sucesso, o champanhe caríssimo, os tapinhas nas costas, tudo parecia superficial. Havia bebido um pouco mais do que o habitual, mas o vazio não era apenas efeito do álcool. Ele encontrou Juliana na cozinha, terminando de polir os últimos copos. Ele insistiu para que ela fosse para casa, dizendo que ele terminaria, mas ela sorriu com a gentileza que lhe era peculiar, dizendo que só faltavam alguns minutos. Começaram a falar, e foi ali, em meio ao silêncio após o caos da festa, que as barreiras caíram. Rafael descobriu que Juliana sonhava em abrir um pequeno restaurante de culinária nordestina, sua paixão, e que ela havia enfrentado a grande dor de ter sua mãe ceifada prematuramente. Por sua vez, Juliana ouviu Rafael confessar a solidão que sentia, a pressão esmagadora da família Albuquerque sobre a manutenção do império e o desejo profundo por algo real em um mundo de puras aparências. As horas voaram. Beberam vinho, riram e, de repente, estavam próximos demais. Um beijo despretensioso evoluiu para um momento de paixão fugaz, um ato impensado que cruzou a linha de empregador e empregada. Na manhã seguinte, o pânico e o arrependimento dominaram Rafael.
Juliana já estava de pé, vestida e distante. Ela foi categórica. Havia sido um erro. Ela era apenas a funcionária. Ele, o dono. Suas vidas eram muito diferentes. Eles fingiram que nada havia acontecido por 3 semanas, mantendo uma distância profissional e educada. Depois, o bilhete, o sumiço. Agora, na Praça da Matriz, o mundo se resumia ao olhar dela. Os olhos de Juliana se encontraram com os dele, e Rafael viu a confirmação de sua terrível e maravilhosa suspeita. Pelo rosto dela, passaram o choque, o medo e, por fim, a resignação. Em uma fração de segundo, como se tivesse tomado uma decisão final e irrevogável, ela agarrou as crianças e tentou se afastar rapidamente. Rafael agiu por instinto, correndo entre os turistas. Não podia perdê-la de novo. Não agora que a verdade estava escancarada. Ele a alcançou a poucos metros, justo quando ela tentava colocar os gêmeos no carrinho. Juliana ficou imóvel, as costas rígidas, sem se virar imediatamente. Quando o fez, seus olhos estavam marejados, mas firmes. Ela murmurou, pedindo que ele a deixasse em paz. Rafael olhou para as crianças, depois para ela, e com a voz embargada, perguntou se eles eram seus filhos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Juliana fechou os olhos. Uma única lágrima escorreu e ela balançou a cabeça, assentindo. O chão de Rafael sumiu. Ele se apoiou na parede de uma loja, tentando recuperar o fôlego. Tinha 2 filhos gêmeos, de 2 anos e meio, e nunca soubera. As perguntas explodiram em sua mente. Por que ela havia fugido? Por que não havia contado? Como ela havia sobrevivido por tanto tempo? Mas, vendo o medo e a tensão no corpo dela, ele soube que o Largo da Matriz não era o palco para aquela conversa monumental. Ele propôs que fossem para um lugar tranquilo. Juliana hesitou, olhando de Rafael para as crianças. Por fim, assentiu, com um ar de quem sabia que aquele momento era inevitável. Rafael ligou para seu motorista, pedindo que viesse imediatamente com o carro. 20 minutos depois, estavam na sala privativa do seu luxuoso apartamento de cobertura nos Jardins. Os gêmeos, Enzo e Isabela, brincavam calmamente na vasta sala. Rafael providenciou brinquedos urgentes de uma loja próxima. Juliana sentou-se rígida no sofá, as mãos apertadas no colo. Rafael serviu-lhe um copo d'água com as mãos trêmulas e sentou-se à sua frente. Ele queria a verdade, toda a verdade, desde o começo. Juliana olhou para os filhos buscando coragem e começou a falar em voz baixa. Após aquela noite e as 3 semanas de silêncio na mansão, veio a descoberta. O choque de estar grávida, potencializado pela notícia de que eram gêmeos, foi avassalador. Ela pensou em contar a Rafael. Mas então viu as fotos. Ele estava jantando com Patrícia Bittencourt, a herdeira do império de moda. As matérias jornalísticas falavam de um casamento iminente, que selaria a união dos Albuquerque e dos Bittencourt, 2 dos clãs mais ricos e tradicionais do Brasil. Naquele momento, Juliana percebeu o abismo. Ela era uma jovem humilde, sem diploma universitário, vinda de um bairro simples. Ele, um empresário bilionário, herdeiro de um império. Ela temeu o escândalo que causaria à família dele. Temeu que Rafael pensasse que ela estava tentando dar o golpe do baú, que aproveitara a fraqueza de uma noite para aprisioná-lo. Não podia suportar ser vista como uma oportunista sem escrúpulos. A decisão foi a mais dura de sua vida. Ela fugiu, voltou para sua cidade no Ceará para viver com uma tia querida. Trabalhou até o último mês. Enzo e Isabela nasceram lindos, saudáveis e perfeitos. Por 2 anos, ela se manteve longe de São Paulo, vivendo com simplicidade, contando com a ajuda de sua tia e fazendo bicos de limpeza, criando os filhos com um amor imenso e com o medo constante de que um dia ele os encontrasse. A reviravolta que a trouxe de volta, porém, foi dolorosa. Sua tia faleceu repentinamente 6 meses antes, deixando-a sozinha. Sem o suporte familiar e com melhores oportunidades de trabalho na capital, Juliana teve que retornar. Encontrou um apartamento modesto na periferia e trabalhava limpando escritórios à noite para poder cuidar dos filhos durante o dia. Era exaustivo, mas eles sobreviviam. O encontro no Largo da Matriz
Foi acidental. Estavam lá para um check-up de Isabela, que teve uma febre passageira. Jamais imaginou cruzar com ele. Enquanto Juliana narrava sua jornada de sacrifício, Rafael sentia uma tormenta de emoções. A raiva por ter perdido os primeiros 2 anos e meio dos filhos se misturava à crescente admiração pelo sacrifício e pela dignidade dela. Ele conhecia sua mãe, Beatriz, e seu pai, Vítor, a rigidez deles e a obsessão pela reputação. Um escândalo com a empregada teria provocado uma crise familiar de proporções épicas. E a história com Patrícia? Era, como ele já sabia, uma farsa midiática orquestrada por seus pais para unir 2 blocos financeiros, sem qualquer sentimento real entre ele e a herdeira. Rafael se levantou, aproximou-se dos gêmeos e se ajoelhou. Enzo o olhou curioso e lhe ofereceu um dinossauro de plástico. Isabela riu e puxou seu cabelo. Naquele contato, Rafael sentiu algo se quebrar e se reconstruir em seu peito. Seus filhos, sua filha, seu filho, carne de sua carne. Em 2 anos e meio eles poderiam ter dito papai para ele. Nos dias que se seguiram, Rafael cancelou compromissos e ignorou a fúria de sua mãe. Contratou discretamente um detetive particular cujo relatório confirmou, em 100%, a história de Juliana. A vida humilde, o sacrifício no Ceará, o trabalho noturno, ela havia sido completamente honesta. Ele começou a frequentar a Praça da Liberdade no horário em que ela levava os pequenos. Trazia brinquedos e sorvetes. Seu coração se enchia de alegria quando Enzo corria em sua direção gritando: "O homem dos dinossauros", por causa da coleção que lhe havia presenteado. Uma semana após o reencontro, Rafael convidou Juliana para jantar em sua cobertura novamente. Ela aceitou, relutante. Ele tentou cozinhar, resultando em um desastre de macarrão que os fez rir, aliviando a tensão. Acabaram pedindo pizza e sentando-se no balcão, olhando a cidade iluminada. Foi ali que Rafael, com uma seriedade avassaladora, fez a sua proposta. Ele queria reconhecer os filhos legalmente, ser um pai presente e dar a Juliana todo o suporte financeiro. Mas não parou por aí. Ele propôs o casamento, não por amor romântico. Eles eram honestos demais para fingir isso, mas pelo bem dos filhos, para dar a eles uma família estruturada, estabilidade e o sobrenome Albuquerque. Ele sabia que o escândalo viria, mas um casamento, mesmo de conveniência, atenuaria as críticas e blindaria os gêmeos. Juliana ficou em silêncio por um longo tempo, os olhos marejados, antes de perguntar se ele estava brincando. Rafael negou. Era sério. Um casamento civil, discreto. O escândalo seria menor e os filhos teriam todas as vantagens. Juliana rompeu em lágrimas. Ela não podia aceitar caridade, não podia ser vista como a caçadora de fortunas. Ela havia lutado 3 anos contra esse rótulo. Rafael se ajoelhou à sua frente, segurando suas mãos. "Não é caridade, Juliana. São nossos filhos. Eu tenho o direito de cuidar deles, e você merece respeito, não julgamento." Então, ele fez uma revelação sincera. Aquela noite, 3 anos antes, não havia sido apenas fruto do álcool. Havia uma conexão real. Ela havia sido a única pessoa em anos a vê-lo como Rafael, o homem, e não apenas o herdeiro Mendoza. Eles não teriam um casamento de contos de fadas, mas poderiam construir algo baseado no respeito mútuo e no amor incondicional pelos gêmeos. Juliana precisou de tempo. Rafael concordou, mas a roda do destino já havia girado. O momento decisivo, uma reviravolta milagrosa que definiria o futuro, ocorreu 2 dias depois. Juliana recebeu uma visita inesperada que mudaria o jogo. Beatriz Albuquerque, a mãe de Rafael, chegou em seu apartamento na periferia, com a mesma altivez com que cruzaria um salão de palácio. Beatriz, que já havia mandado o motorista seguir o filho e havia ligado todos os pontos, não perdeu tempo. Ela sabia que os gêmeos eram sangue Albuquerque. Sentou-se à mesa da cozinha e, em vez de raiva, mostrou uma frieza calculista. Ela ofereceu a Juliana R$500 mil imediatamente e um fundo de R$2 milhões para a educação das crianças. Em troca, Juliana assinaria um acordo. Reconhecimento de paternidade, mas sem casamento e sem escândalo.
Juliana deveria entender que seu lugar seria o de mãe dos filhos do herdeiro, e não sua esposa, mantendo a discrição para que Rafael pudesse se casar com a mulher certa, Patrícia Bittencourt. Juliana ouviu a proposta. O dinheiro, a frieza, a presunção de que sua dignidade poderia ser comprada, tudo a incendiou. Quando Beatriz terminou, Juliana falou com uma calma gélida que surpreendeu a matriarca. Ela disse que a oferta de Beatriz era exatamente o que ela temia: dinheiro em troca de silêncio, uma esmola para comprar a sua honra. Ela afirmou que Enzo e Isabela não eram um problema a ser resolvido com um cheque, mas crianças que mereciam ambos os pais. Então, veio o golpe de mestre de Juliana, uma revelação que desmontou a estratégia de Beatriz. Ela informou que Rafael já havia lhe proposto casamento e que ela estava considerando aceitar. Ela deixou claro que seu motivo não era o dinheiro, mas garantir um pai presente para os filhos. Beatriz ameaçou usar toda a influência e recursos para provar que Juliana era uma mãe inadequada e tirar a guarda dos netos, mas sua voz demonstrava desespero. Juliana se levantou, apontou a porta e disse que se Beatriz quisesse um dia conhecer os netos, deveria começar por respeitar a mãe deles. Após a partida de Beatriz, Juliana desabou, mas havia uma sensação milagrosa de vitória. Ela havia enfrentado o dragão e saído vitoriosa. Naquela mesma noite ligou para Rafael. Ele explodiu em fúria contra a mãe, mas Juliana o interrompeu. Ela disse que havia tomado uma decisão, uma escolha que ela sabia ser a mais correta para todos. Ela aceitava a proposta de casamento. Não seria fácil, mas os filhos mereciam pais que lutassem abertamente por eles. A batalha acabava de começar, mas a certeza de que fariam isso juntos trazia uma paz inexplicável. O sim de Juliana Santos ao pedido de casamento de Rafael Albuquerque não foi dito por um amor romântico, mas por uma coragem obstinada e uma fé inabalável no futuro dos seus filhos Enzo e Isabela. Era o final de uma tensa noite nos jardins, e a decisão de Juliana representava o início de uma nova batalha, uma que eles travariam lado a lado. A proposta de Rafael era pragmática, nascida da necessidade e do senso de dever, mas, estranhamente, carregava a semente de algo muito mais profundo. A partir daquele momento, a união de ambos não seria mais uma opção, mas uma frente de batalha mútua contra o preconceito e as convenções sociais da elite paulistana. Os 30 dias seguintes foram de uma intensidade vertiginosa. Rafael moveu céus e terra com a eficiência de um CEO acostumado a fechar negócios multibilionários. Ele contratou a doutora Helena Meirelles, uma advogada de família renomada por sua discrição e habilidade em lidar com escândalos de alto perfil, para tratar do reconhecimento de paternidade e dos trâmites do casamento. Juliana, por sua vez, dedicou-se a preparar os filhos para a mudança iminente. Ela sabia que precisava ensiná-los a chamar Rafael de papai, um nome que até então não tinha significado em suas vidas. Foi um processo delicado, mas incrivelmente rápido e comovente, pois as crianças já tinham um carinho natural pelo homem dos dinossauros. O casamento civil foi realizado exatamente 30 dias após o reencontro, em um discreto cartório do bairro de Pinheiros. Não houve festa, flores luxuosas ou cobertura da mídia. Apenas Rafael e Juliana em trajes simples, com duas testemunhas fiéis, o motorista de Rafael, Antônio, e a vizinha de Juliana, Dona Célia, que havia cuidado dos gêmeos. Enquanto trocavam votos apressados diante do juiz de paz, Enzo e Isabela, de 2 anos e meio, exploravam o carpete do cartório, alheios ao peso histórico daquele momento. Foi um ato de pura funcionalidade, mas quando Rafael olhou para Juliana, ali, com a testa franzida em concentração e a mão dela na sua, ele sentiu uma onda de proteção. Ele havia prometido a si mesmo que, mesmo sendo um matrimônio de conveniência, ele honraria aquele compromisso com todas as suas forças. O choque, no entanto, veio de fora com uma milagrosa rapidez. Uma foto tirada por um turista desatento no cartório, postada no Instagram, viralizou em questão de horas. A legenda, tirada de um blog de fofocas, gritava: "O herdeiro Albuquerque se casa em segredo com ex-empregada doméstica. Ela tem gêmeos.
O escândalo não apenas irrompeu, ele explodiu. A família Albuquerque reagiu com uma fúria que Rafael não via desde a tentativa fracassada de seu pai de forçá-lo a entrar na política. Vítor Albuquerque, seu pai, ligou do Rio de Janeiro, onde vivia em uma semi-aposentadoria dourada, ameaçando deserdá-lo com a mesma frieza com que fecharia uma filial. Beatriz Albuquerque, sua mãe, cumpriu sua ameaça e cortou completamente a comunicação, considerando-se profundamente envergonhada. O telefone de Rafael não parava de tocar com parentes, primos e tias indignados, preocupados com a mancha na reputação imaculada da família. Em vez de recuar, Rafael usou o escândalo como combustível. Ele fez o que a imprensa menos esperava: enfrentou. Em um importante evento empresarial na Avenida Paulista, ele apresentou Juliana como sua esposa, ignorando os cochichos e os olhares de desaprovação das esposas de outros executivos. Ele a apresentou ao Conselho de Administração da Albuquerque Investimentos não apenas como sua esposa, mas como a senhora Juliana Santos Albuquerque, e em um desafio ainda maior, garantiu que Enzo e Isabela eram seus herdeiros legítimos. Juliana enfrentou o turbilhão com uma dignidade que surpreendeu a todos, inclusive Rafael. Ela ignorava os olhares julgadores e os comentários condescendentes. Quando uma socialite lhe perguntou em um coquetel sobre a sua experiência anterior de trabalho, Juliana sorriu educadamente e respondeu com a verdade. Minha experiência me ensinou o valor do trabalho duro e da excelência em gerenciar um lar. Agora, aplico essa mesma dedicação para gerenciar esta nova família. Sua resposta simples e honesta desmontou a crítica. Em meio a todo o caos midiático e familiar, algo milagroso começou a acontecer entre o casal. O que havia começado como um contrato frio de conveniência, aos poucos, deu lugar a uma conexão real. Eles começaram a rir das mesmas coisas, a compartilhar o prazer de uma noite tranquila em casa em vez de festas mundanas, e a descobrir as camadas de personalidade que o status social havia escondido. Rafael descobriu que Juliana era fieramente inteligente. Ela lia vorazmente, tinha opiniões surpreendentemente perspicazes sobre política e economia, e, mais do que tudo, tinha um instinto impecável para negócios. Durante uma conversa despretensiosa sobre os balanços da empresa, Juliana sugeriu que a Albuquerque Investimentos deveria diversificar, investindo em pequenas empresas de agricultura familiar sustentável no Nordeste, uma área de onde ela vinha e que conhecia profundamente. Rafael, inicialmente cético, conduziu uma análise e descobriu que a sugestão era não apenas eticamente alinhada com os novos tempos, mas potencialmente incrivelmente rentável. A primeira rodada de investimentos em cooperativas no Ceará gerou um retorno que silenciou os críticos mais antigos do conselho e consolidou a influência de Juliana. Rafael começou a levá-la a reuniões executivas, pedindo sua opinião de forma genuína, percebendo que sua visão de fora e sua intuição valiam mais do que muitos MBAs. Enquanto isso, a nova rotina familiar transformava Rafael. Ele, o empresário workaholic, agora reservava as manhãs para tomar café da manhã com Enzo e Isabela. Eles o chamavam de papai agora, e cada vez que a palavra era dita, Rafael sentia uma felicidade genuína, um tipo de calor que o dinheiro jamais poderia comprar. Enzo, o curioso e infinitamente energético, adorava as visitas ao escritório do pai. Isabela, doce mas obstinada, havia se tornado a rainha da casa, controlando todos com seu sorriso e exigindo contos de fadas com vozes engraçadas. A prova de fogo, contudo, veio 8 meses após o casamento, durante o Natal. Rafael insistiu em manter a tradição da ceia na mansão da família, a despeito do boicote de seus pais. Ele estava determinado a forçar uma reconciliação. A noite começou tensa, com apenas alguns primos e tias presentes, todos observando Juliana com a frieza de quem avalia uma obra de arte controversa. Beatriz Albuquerque finalmente chegou, pressionada pelo marido e pela obrigação social, o rosto uma máscara de desaprovação e desprezo velado. O ambiente era carregado, a conversa forçada, mas então o milagre aconteceu. Isabela, a pequena e destemida,
Aproximou-se da avó com um desenho feito a lápis de cera, um rabisco de uma família com a palavra vovó, escrita em letras infantis e coloridas. Ela estendeu o desenho para Beatriz. A matriarca, com a armadura mais firme que já usou, olhou para o papel. Seus olhos, acostumados a avaliar joias e balanços financeiros, se encheram de lágrimas. Ela viu não a ex-empregada ou o escândalo, mas um desenho feito por sua neta, que a chamava de vovó. Juliana, percebendo o momento de fraqueza e humanidade na matriarca, agiu com a sabedoria que lhe era peculiar. Sentou-se ao lado de Beatriz, não com raiva ou rancor, mas com empatia. Ela disse que entendia que ela não era a nora que Beatriz havia imaginado, que ela havia causado um grande susto à família, mas reafirmou seu amor por Rafael e pelos filhos. Ela estendeu a mão, não para pedir desculpas, mas para construir pontes, não muros. Beatriz olhou para Juliana por um longo tempo. Então, com a voz embargada, ela finalmente confessou seu medo. Medo de que Juliana estivesse atrás do dinheiro, medo do escândalo e, acima de tudo, medo de perder o filho para uma vida que ela não aprovava. Mas, ao ver Rafael interagindo com Juliana e as crianças, uma alegria e uma paz que ela nunca havia visto nele, Beatriz viu a felicidade genuína. Não foi uma reconciliação completa, mas foi um começo milagroso. Beatriz aceitou o desenho e dias depois ligou para marcar uma visita aos netos. As visitas se tornaram almoços, depois jantares semanais. O preconceito se transformou em respeito relutante e, finalmente, em genuíno carinho. Lentamente, a família Albuquerque começou a aceitar Juliana, não como a ex-empregada, mas como a senhora Albuquerque, a mulher que, com dignidade e inteligência, havia trazido a verdadeira felicidade ao herdeiro da família. O casamento nascido da conveniência evoluiu para algo real e profundo. Rafael e Juliana descobriram que eram a dupla perfeita. Ele, o estrategista frio dos números. Ela, a estrategista calorosa das pessoas e da intuição. A influência de Juliana na Albuquerque. Investimentos não apenas a tornou mais rentável, mas também mais ética e sustentável. Um ano após o casamento, eles estavam mais apaixonados do que jamais poderiam ter sonhado. O amor havia florescido no solo árido do escândalo e da conveniência, provando que, às vezes, os melhores acasos da vida são os que nascem de um erro na cozinha. A história de amor de Rafael e Juliana era a prova viva de que o destino sempre tem um plano que supera todas as expectativas humanas. O casamento de conveniência entre Rafael Albuquerque e Juliana Santos havia se transformado em uma união forjada pela adversidade e selada por um amor que crescia a cada dia. 3 anos se passaram desde o turbulento encontro no Largo da Matriz. O casal agora estava no balcão da cobertura nos Jardins, observando as luzes de São Paulo se acenderem. Dentro de casa, Enzo e Isabela, agora com 5 anos e meio, dormiam, suas vidas repletas de risadas e segurança, um testamento vivo da coragem de seus pais. Muita coisa havia mudado. Juliana, a ex-empregada doméstica, havia florescido em seu novo papel, mas não como uma mera socialite. Usando sua experiência e sua visão aguçada, ela canalizou a fortuna Albuquerque para causas sociais. Ela fundou a Mãos Unidas, uma instituição de caridade que fornecia moradia digna, capacitação profissional e assistência jurídica para mães solteiras de baixa renda. Uma causa que tocava profundamente seu coração e que ela administrava com a mesma eficiência que Rafael demonstrava em seus negócios. Rafael, por sua vez, havia se tornado um empresário mais completo. A influência de Juliana o levou a expandir a Albuquerque Investimentos, focando em investimentos éticos e sustentáveis, especialmente nas cooperativas do Nordeste que Juliana havia sugerido. A empresa não apenas prosperou, mas ganhou um novo respeito no mercado, provando que a ética e o lucro podiam andar de mãos dadas. A reconciliação familiar, que começou com o choro silencioso de Beatriz no Natal, avançou de forma milagrosa. Beatriz, a princípio, visitava os netos com uma formalidade rígida, mas a doçura de Isabela e a energia incessante de Enzo desmancharam sua frieza.
Ela começou a visitar a mansão com frequência, não mais por obrigação, mas por um profundo desejo de estar com os netos. O respeito de Beatriz por Juliana evoluiu. A matriarca se surpreendia com a inteligência e a garra da nora, especialmente ao ver a seriedade com que ela geria a mãos unidas. Elas passaram de rivais a aliadas improváveis em jantares de gala, com Beatriz defendendo a nora de fofocas maliciosas. Vítor, o pai de Rafael, voltou do Rio de Janeiro permanentemente, simplesmente para passar mais tempo com os netos, adorando contar a Enzo, seu futuro herdeiro, histórias sobre o mercado financeiro de forma que o menino conseguisse entender. Mas a maior transformação ocorreu no relacionamento do casal. O casamento de conveniência se tornou um amor verdadeiro, construído lentamente, dia após dia, com base em respeito, admiração e humor compartilhado. Rafael relembrou para Juliana o momento exato em que percebeu que a amava. Havia sido uma noite tranquila. Juliana cozinhava um de seus pratos nordestinos favoritos e ele ajudava Enzo e Isabela com o dever de casa, em um retrato de vida doméstica que ele jamais pensou em ter. Ela havia rido de algo bobo que Enzo dissera, e a visão dela, iluminada pela luz suave da cozinha, exalando felicidade e pertencimento, atingiu-o com uma certeza absoluta. Aquilo era a felicidade. Juliana sorriu, compartilhando seu próprio momento de epifania. Havia sido quando Rafael cancelou um crucial encontro de negócios em Nova York, porque Isabela tinha uma gripe forte e só queria o papai. Ver o poderoso CEO da Albuquerque Investimentos escolher ficar em casa, lendo contos com vozes engraçadas enquanto aninhava a filha doente, fez Juliana entender que o amava. Ele era um homem que escolhia o coração acima dos balanços. Naquela noite, sob as luzes da cidade, Rafael tomou a mão de Juliana. Ele disse que, após 3 anos, eles haviam provado ao mundo e a si mesmos o poder do seu laço. Ele a olhou nos olhos e fez um novo pedido de casamento. Não mais no cartório com 2 testemunhas, mas com uma verdadeira cerimônia, celebrando não um acordo prático, mas um amor miraculoso. Juliana riu, as lágrimas escorrendo de alegria. Ela disse, sim, claro que sim. O planejamento da cerimônia durou 6 meses. A festa aconteceu na mansão da família, o mesmo lugar onde tudo havia começado com um erro na cozinha. Foi um círculo perfeito. O vasto jardim, outrora palco de festas frívolas, agora estava decorado com milhares de rosas brancas e luzes suaves, celebrando um amor genuíno. A lista de convidados era um símbolo da união de seus mundos. De um lado, a elite paulistana, os Albuquerque e seus associados. Do outro, os amigos de infância de Juliana, as mulheres assistidas pela Mãos Unidas e os representantes das cooperativas do Nordeste. A mistura era inusitada, mas harmoniosa. Enzo e Isabela foram os pajens principais, orgulhosos e adoráveis em seus trajes de festa. O momento mais emocionante foi quando Beatriz, a matriarca antes intransigente, chorou abertamente enquanto Rafael e Juliana trocavam os votos que haviam escrito. Eram votos cheios de gratidão, de promessas de lealdade e da celebração de que o amor triunfa sobre todas as expectativas. Quando Rafael beijou a noiva, o beijo não era o selo de um contrato, mas a confirmação de uma jornada de superação. Era um beijo que celebrava as adversidades enfrentadas, o perdão concedido e a família que haviam construído a partir de nada. Durante a recepção, sob as estrelas, Rafael e Juliana dançaram. Ele sussurrou o quanto era grato por aquela noite de 3 anos e meio atrás, o quanto admirava a coragem que ela teve de criá-los sozinha e a dignidade com que aceitou a proposta inicial. Juliana respondeu que tinha sido a melhor decisão de sua vida. Ela havia começado como funcionária em sua casa, fugiu com medo, voltou por necessidade e, milagrosamente, casou-se com o homem que amava, tornando-se a senhora Albuquerque não pelo nome ou dinheiro, mas pela força de seu coração. Mais tarde, naquela mesma noite, após os convidados partirem e as crianças estarem em seus quartos, Rafael e Juliana estavam na suíte principal da mansão, a mesma onde o destino havia traçado o primeiro e fatídico encontro.
Rafael disse que eles deviam uma homenagem àquelas versões passadas de si mesmos, duas pessoas solitárias que encontraram consolo um no outro, sem saber que estavam criando, não apenas dois filhos maravilhosos, mas também um futuro inteiro. Juliana concordou, apoiando a cabeça em seu ombro. Ela refletiu que, às vezes, os melhores acasos da vida nascem dos erros mais temidos. Eles pensaram que haviam cometido um erro naquela noite, mas, na verdade, haviam dado o primeiro passo na sua história de amor, levando apenas 3 anos para entender. E enquanto São Paulo dormia sob eles, o milionário e a ex-empregada doméstica, que desafiaram todas as convenções sociais e familiares, dormiram abraçados. Enzo e Isabela, o segredo que mudou tudo, eram a prova viva de que o amor, a esperança e a dignidade superam qualquer obstáculo. A história deles não era sobre dinheiro ou classe, mas sobre o poder milagroso da escolha, e de como, às vezes, é preciso o olhar puro e os sorrisos de duas crianças com os mesmos olhos verdes para que 2 adultos compreendam que estavam destinados a ser uma família desde o princípio. A vida de Rafael e Juliana era, enfim, a definição de um final feliz e inspirador. A prova de que as famílias se constroem com o coração e que os segredos mais inesperados podem trazer as bênçãos mais profundas. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.